Fala pessoal, bem-vindos à continuação desta série de tutoriais em After Effects, que fala do nome para VFX. Estamos trabalhando com a vinheta do som especial. Antes da continuidade aqui, gostaria de lembrar que já estamos soltando o primeiro volume da série VFX Total, que vai ser dividido em 4 DVDs e vai cobrir todos os tutoriais postados no YouTube, incluindo projetos editáveis, mídias, tudo que você precisa. Então, semana que vem já sai o primeiro volume, talvez até o segundo. Dando continuação aqui, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós paramos quando a gente inseriu o sistema de partículas na cena. Nós vamos passar para dentro da outra composição para ficar mais fácil de gerenciar o posicionamento dele no espaço tridimensional. Como você sabe, qualquer sistema de partículas tem o seu espaço 3D próprio, interno. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou selecionar o layer, vou dar Ctrl C para copiar, vou abrir a Comp 1 e vou colar, puxando para trás de todos os layers. Em seguida nós vamos começar a trabalhar na configuração do layer. Primeira coisa, eu vou colocar a longevidade aqui em 6 e eu vou abrir a física, vou zerar a velocidade, as partículas vão ficar paradas e vou botar a gravidade em 0.1. Em seguida, a gente abre o Producer e vamos abrir o raio X, expandir um pouquinho o raio Y também. Você vê que a posição agora está um pouquinho acima da nuvem, a gente corrige isso com o Position Y, descendo um pouco, para fazer aqui o posicionamento com a nuvem. Podemos abrir um pouquinho mais aqui. Em seguida, a gente desce. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa aqui. Vamos descer para a partícula. E vamos mudar o tipo de linha para cubo. Então agora a gente tem esse efeito por enquanto. Podemos abrir um pouquinho mais aqui, você está vendo. O raio X, aliás. E eu vou diminuir o tamanho, tanto de nascimento como de morte da partícula. Vou trocar as cores aqui para um azul bem clarinho, para um azul um pouco mais forte, que vai dar um efeito de transparência. Podemos descer um pouco mais aqui, ou espremer um pouquinho em Y, para esconder, né? Então, com relação à neve, já está ok. Nós podemos agora passar, voltar na principal e vamos trabalhar com o Lens Flare agora, antes da gente fazer a animação da câmera pela cena. Então, eu vou fechar a Comp 1 aqui, eu vou voltar na principal e eu vou matar esse layer original que eu tinha aqui da neve, eu não preciso mais dele, a gente tem só a Comp 1 aí. Antes de mais nada, vamos fazer um fundo para a cena, vamos colocar um gradiente para ficar mais interessante. Eu vou em Layer, New, Solid, qualquer cor, vou nomear aqui de fundo, dou OK. Puxo para baixo do Comp 1 e com ele selecionado, eu vou em Effect, Generate, Ramp. Mudamos aqui de linear para radial. Eu vou mudar o branco para um rosa mais claro. E vou dar OK. E vou mudar o preto para um azul mais celeste. E eu vou puxar. Tem uma âncorazinha aqui. Para preencher mais, puxar o azul, preencher mais, deixar só uma beiradinha de rosa para dar o drama na cena. Então, esses layers não vai ficar 3D, ele vai ficar de fundo. Vamos mover adiante agora. Nós podemos criar agora o Lens Flare. Então, eu vou novamente em Layer, New, Solid. Vou nomear para Lens Flare. Devo deixar a cor preta, porque a gente vai aplicar o modo de transferência Screen. E com o layer selecionado, nós vamos em Efeito, Generate, Lens Flare.
Eu vou inicialmente posicionar o centro do flare aqui no centro da cena e vou colorir ele por um tom mais azulado. Eu vou em Efeito, Color Correction, Hue Saturation, e aí eu puxo aqui a angulação até eu achar a cor que eu quiser. Vou puxar para algo entre o azul e o esverdeado, para ele aparecer mais um pouco. E aqui a gente pode então pressionar F4 para a gente alternar aqui entre os modos, né? E vamos colocar em Screen. Então a gente tem o flare ali meio suave, que eu não quero que ele pareça demais. E nós vamos fazer algumas animações nele aqui. A primeira coisa, nós vamos fazer uma tremulação na luz. Então eu vou clicar pressionando o botão Alt do meu teclado aqui no Flare Brightness e vou colocar a expressão Wiggle, W-I-G-G-L-E, abre parênteses, 5,5, fecha parênteses, eu clico fora para aceitar. Então, se a gente mover aqui o mouse, a gente não vê ainda, mas a gente tem lá aquela oscilação da luminosidade, tá ok? E em seguida nós vamos agora criar um objeto nulo para controlar a posição desse flare. Eu quero que ele mova um pouco à medida que a câmera faz o deslocamento entre uma foto e outra para dar uma dinâmica mais interessante na animação. Então eu vou em Layer, New, No Object e imediatamente eu vou abrir aqui a posição dele pressionando P e você vê que aqui no Lens Flare a gente tem o Flare Center, que é o posicionamento do flare. Aqui eu vou pressionar Alt e clicar no reloginho e vou fazer um pick. Vou pegar aqui essa ferramenta e vou parentar na posição do nulo. Então agora tudo que eu tenho que fazer é trabalhar com a posição do nulo para levar o meu flare onde eu quiser na cena. Então coloquemos a agulha no início do timeline para marcar um keyframe na posição do nulo. Aí eu vou levar aqui para mais ou menos 1 segundo e vou posicionar o nulo aqui no canto da tela, o que vai levar o centro do flare junto, ok? Em seguida eu seleciono os dois keyframes, você pode pressionar F9 ou o botão direito do mouse, Keyframe Assistant, Easy Ease, para fazer a suavização do movimento. Outra coisa que eu vou fazer um wiggle na posição para que ele fique mexendo para sincronizar com a oscilação da luminosidade para dar um efeito mais dramático na cena. Então eu vou pressionar na minha tecla Alt e clicar no reloginho. Mesmo já tendo animação no layer, eu posso fazer isso. Eu vou digitar wiggle, abre parênteses, 2,5, fecha parênteses, clico fora para aceitar. Então agora você vê que além da oscilação da luminosidade, a gente tem esse movimentozinho que dá uma vivacidade interessante na cena. Muito bem. Então, nesse ponto, a gente pode começar a duplicar agora as cenas ou as fotos, tá certo? E nós vamos fazer isso copiando a Comp1 no painel de projetos. Né? Você, nessa altura do campeonato, já sabe que se você copiar no timeline, você faz uma instância e não uma cópia. E dessa forma, qualquer modificação feita na instância afeta também a outra entidade. Então, para isso, nós estamos aqui no painel de projeto e eu vou dar Ctrl D gerando Comp2. Clico em Comp2 para abrir. A gente tem uma outra pré-composição aqui, que é o nome da foto aqui. Eu vou clicar nela e vou duplicar também. No painel de projeto, dando Ctrl D, eu vou abrir essa segunda cópia. E aqui dentro dela, eu vou selecionar a minha foto e vou trocar por outra foto. Eu vou ter que importar a foto aqui, deixa eu ver se eu tenho outra. Então eu importei algumas fotos aqui. Eu vou pegar uma delas e vou
clicar pressionando Alt, né, já com o layer selecionado aqui na timeline, eu pressiono Alt, clica e arrasto para fazer a substituição. Então você vê que a foto é bem maior. Eu vou puxar para trás aqui do Solid. Aliás, eu não vou fazer isso não. Eu vou trabalhar na escala, puxar aqui até o ponto em que ela ficar um tamanho coerente ali com a moldura. Aqui está ok. Então eu posso fechar e agora eu tenho a foto presente na pré-composição e já sofrendo os mesmos efeitos. Eu não preciso fazer mais transição, etc. Aqui a única coisa que a gente pode fazer é achar uma nova posição para o floral. Eu vou pegar ele aqui, vou rotacionar. Vou colocar ele mais na horizontal agora. E vou reposicioná-lo na cena. Aqui para o outro lado. Então a gente tem isso. Então, na principal, eu vou pressionar F4 aqui. A Comp 1 já está em 3D. Vou fechar os outros layers aqui. E vou trazer a Comp 2 para a cena. E vou transformar também em 3D. Mas eu vou movê-la para outra posição da cena. Então, com ela selecionada, eu vou pressionar T. Eu vou puxar ela para o lado. Eu vou puxar para cima também. Ou para baixo, tanto faz. E vou jogar ela para frente no tempo. Eu só vou deixar as duas. Vou até dar um zoom aqui. Com uma sincronia. Para dar um espacinho para a câmera fazer esse movimento. Então vamos em Layer, New, Camera. Vamos colocar uma câmera de 50 mm na cena. E em seguida a gente coloca um outro nulo, o qual a gente transforma em 3D e parenteia a câmera. Certo? Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos começar a animar essa câmera. Eu vou colocar a câmera nessa posição aqui, pressionar T e vou marcar um keyframe que é o ponto de chegar. Levo para o início do timeline e posso colocar onde eu quiser. Eu posso dar um zoom. Posso fazer algo assim, ó. E aí, na hora que chega nesse ponto que estiver quase saindo aqui, a gente vai fazer um movimento. Vamos marcar um keyframe. E vamos jogar lá para frente. E agora a gente vai fazer um movimento nulo até o aparecimento da outra foto. E vamos suavizar isso aqui. Keyframe Assistant, Easy. Então o que a gente tem? A gente pode até fazer esse movimento um pouco mais suave, se quiser. Bom, a gente ajusta isso aí no próximo tutorial. Nosso tempo está esgotado. Eu vou deixar um abraço a todos e falou Bruno 1 para VFX Produções.